Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física, sou o professor Márcio e na aula de hoje nós vamos aprender a identificar a posição relativa entre retas e suas posições. Mas antes de sair falando sobre as equações, vamos iniciar falando das possíveis posições relativas entre essas retas. Meu querido, veja bem, se nós temos duas retas em um plano, logo existe apenas duas possibilidades de a gente trabalhar com essas retas, não é isso mesmo? Melhor dizendo, elas são paralelas ou elas são concorrentes. E cada uma dessas duas possibilidades, ela se subdivide em dois casos. Vamos entender isso então? Então vem comigo. Meu jovem, quando as nossas retas são paralelas, elas podem ser distintas ou coincidentes. Mas, Márcio, o que seria uma reta paralela distinta? Meu jovem, vejam bem, são retas que nunca se cruzam. Ou seja, nós temos uma reta R e uma reta S aqui, ó. Elas são separadas uma da outra. Porém, elas nunca vão se tocar entre elas. Porém, existe uma possibilidade de uma dessas nossas retas aqui, ó, né? Essa reta R e a reta S, né? Se sobrepor uma da outra. Então, vou pegar a nossa reta R e sobrepor aqui, ó, sobre a minha reta S. Isso é o que nós dizemos ser paralelismo, ok? Bom, além de ser paralela, elas também se coincidem. Agora, quando essas nossas retas forem concorrentes, significa que essas retas, né, elas se cruzam. Melhor dizendo, elas se tocam em um ponto. E neste caso, né, nós dizemos ser concorrentes comuns. E essas aspas aqui, ó, é para indicar que não existe um tipo de reta concorrente denominado como comum. Que fique bem claro isso para vocês. Esse comum aqui, na aspa, é para indicar uma situação do qual elas são perpendiculares. Portanto, essas retas são desta forma aqui, ou seja, elas se cruzam em um ponto. E para descobrir este ponto, nós aprendemos que resolvemos o sistema com duas equações, não é isso mesmo? Então, meus queridos, se esse cara aqui, ó, eles se cruzam, podem formar então também um ângulo de 90 graus um com o outro. E neste caso, nós dizemos ser retas perpendiculares. Agora, nós vamos entender como identificar cada caso dessas nossas retas, ou seja, quando ela é distinta, coincidente, comum ou perpendicular. E para a gente entender isso, né, vamos considerar as equações reduzidas das duas retas. Portanto, nós temos aqui a reta E, cuja a equação reduzida é o seguinte: y é igual a mr vezes x mais nr. Temos aqui, ó, o coeficiente angular mr e o coeficiente linear o nr. E temos também aqui a nossa reta S, né? Y é igual a ms vezes x mais ns. Nós conseguimos ver a posição relativa, né? Se a gente souber se os coeficientes angulares e lineares são iguais ou diferentes. Ou seja, se a gente souber o coeficiente angular e o linear dessas duas retas, nós sabemos fazer a sua identificação. É bem simples assim mesmo. Mas como assim? Veja bem, eu vou te explicar o porquê dessa situação aqui, ó. A condição para que elas sejam
paralelas distintas, as nossas retas devem ter este comportamento, ou seja, uma reta R e uma reta S. Agora observe as nossas retas, né? a S e a R, onde eles têm uma inclinação aqui, ó, com o nosso eixo X. Portanto, eles têm a mesma tangente. Logo, eles têm o mesmo coeficiente angular, não é isso mesmo? E como essas retas distintas, né, significa que elas se cruzam aqui no nosso eixo Y, em dois lugares diferentes. E o eixo Y é o nosso coeficiente linear. Então, isso significa que o nosso coeficiente linear de R é diferente do coeficiente linear de S. Agora, se elas forem paralelas coincidentes, ou seja, duas retas paralelas que sobrepõem a outra, ou seja, são a mesma reta que estão na mesma posição, sendo assim, nós podemos dizer que elas têm a mesma inclinação. Portanto, eles vão ter o mesmo coeficiente angular, MR igual a MS. E se são a mesma reta, elas se cruzam no mesmo ponto. Isso também nos dá uma condição de terem o mesmo coeficiente linear, NR igual a NS. Percebo que nos dois casos de paralelismo, né, o coeficiente angular são iguais. Por outro lado, se o coeficiente linear for diferente, dizemos ser paralelas distintas e iguais paralelas coincidentes. Fique bem claro isso para vocês. Agora nós vamos falar de retas concorrentes. E a nossa primeira condição é que quando estas retas se cruzam em um certo ponto, a inclinação dessas retas são diferentes, não é isso? E elas se cruzam em um ponto. E se elas são diferentes, os coeficientes angulares são diferentes. Dizemos que o coeficiente linear também é diferente. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Existe a possibilidade aqui, ó, de o nosso coeficiente linear dessas duas retas serem iguais? O que vocês acham? Sei não, filho. Que porra é? Oxi, eita. Meu jovem, se você disse que sim, você acertou. Vejam bem, vamos pegar essa nossa reta S aqui, ó, e levar ela aqui para cima, do qual nós vamos cruzar com o eixo Y, no mesmo ponto que está a nossa reta S, né, que está cruzando aqui. Então, isso significa que o nosso coeficiente linear pode ser igual nas duas. Entretanto, o angular continua sendo diferente, tá bom? Sendo assim, a única condição para que elas sejam concorrentes, ou seja, para que elas se cruzam em um ponto, são os coeficientes angulares serem diferentes entre si. Agora, para a gente terminar a nossa aula aqui, né, por fim, para serem perpendiculares, é o caso onde elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. E a primeira coisa é, como elas se cruzam em um ponto único, isso nos dá uma condição de que os coeficientes angulares serem diferentes. Logo, nós temos um ângulo para R e um ângulo para S. Existe um teorema na geometria plana conhecida como teorema do ângulo externo, que caracteriza o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Ou seja, esse carinha aqui, ó, o tetra R, é igual à soma de 90 graus mais o tetra S. Meu jovem, se essa igualdade vale, né, nós podemos colocar aqui a tangente nesses dois carinhas, ou seja,
a tangente de tetra é igual a tangente de tetra S, ou seja, tangente de tetra R, né? É igual a tangente de tetra S mais 90 graus. E a tangente de tetra R, ela vai ser igual menos 1 por tangente de tetra S. Eu coloquei aqui, ó, direto essa relação, onde tem toda uma parte matemática para você destrinchar aí nesta equação. Mas nessa aula aqui, nós não estamos priorizando a demonstração. Caso você tenha interesse, te convido a ir lá no canal, que tem toda a parte destrinchada dessa parte aqui da tangente, tá bom? Na trigonometria, nos diz que a tangente de um ângulo mais 90 graus, né, é a mesma coisa que menos 1 sobre a tangente de tetra S. Nós sabemos também que a tangente de inclinação é o nosso ângulo de inclinação. Sendo assim, temos esse carinha aqui, ó, que MR é igual a menos 1 sobre MS. Isso, se eu multiplicar aqui cruzado, porque é uma regra de 3 simples, nós vamos ter que MR vezes o MS é igual a menos 1. Ou seja, o coeficiente angular da minha reta R multiplicado pelo coeficiente angular da minha reta S, isso vai ser igual a menos 1. Então, sempre que duas retas forem perpendiculares, além de seus coeficientes angulares serem diferentes, na hora em que a gente for multiplicar, eles vão dar menos 1. E te falo, para qualquer par de retas perpendiculares, eles vão dar menos 1. Isso implica ser, então, uma constante, não é isso mesmo, meu jovem? Portanto, quando estas retas, né, forem perpendiculares, o coeficiente angular de uma é igual ao oposto do outro, ou seja, o inverso do outro coeficiente angular. Mas não estou entendendo. Veja bem, vamos pegar um exemplo. Se eu tiver um coeficiente angular igual a 4, a outra vai ter, né, menos 1/4. Melhor dizendo, você inverte e troca o sinal. E ao fazer isso, nós temos o coeficiente angular da nossa reta perpendicular. Meu jovem, isso é o que eu tinha para falar com vocês hoje, né? Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça não, deixa aí o seu like, pois é muito importante para que o canal possa crescer. No mais, o meu muito obrigado e fique com Deus.